capítulo 34, como o chefe doente na Epepoa Sul voltou para casa. Depois de alguns dias, voltaram todos doentes. Na Epepoa Sul, fez-me conduzir à sua cabana e contou-me como todos haviam ficado enfermos. Dizia ele que eu já soubera de antemão, pois se lembrava ainda que eu lhe havia dito que a lua fitava virada sobre sua cabana. Quando assim o ouvi falar, refleti comigo que eu também tenha desta sorte aludido à lua naquela noite. Deve ter acontecido pela providência divina. Alegrei-me muito e pensei ainda: hoje Deus está comigo. Nessa ocasião lhe disse: é verdade, ficastes todos doentes porque tu me querias comer, embora eu não seja teu inimigo. Disto vem tua infelicidade. E ele ordenou que nada deviam fazer-me se ele ficasse de novo são. Eu, porém, não sabia o que de melhor devia pedir a Deus, e ponderei: se ficarem de novo sãos, matar-me-ão do mesmo modo, e se ao contrário morrerem, dirão os outros: deixai-nos matá-lo, antes que, através dele, ainda mais infelicidade caia sobre nós. E assim, vez dele, ainda mais infelicidade caia sobre nós. E assim, principiaram a discutir. Abandonei-me, pois, à vontade divina. Entretanto, como o chefe me pedia encarecidamente que os tornassem todos são, fui de um a um, pondo-lhes a mão sobre a cabeça, como de mim exigiam. Deus, porém, quis diversamente. Morreram primeiro uma criança, depois a mãe do chefe, uma velha mulher que pretendia afrontar as vasilhas nas quais se iriam preparar a bebida para o banquete da minha morte. Depois de alguns dias, morreu um irmão, a seguir uma outra criança e, por fim, o irmão que me havia trazido a notícia da moléstia. Como o chefe visse, então, que seus filhos, sua mãe, seus irmãos tinham morrido, teve muito medo de que ele e suas mulheres também morressem. Pediu-me que dissesse ao meu Deus, quisesse ele agora abrandar a sua ira e conservar-lhe a vida. Consolei, animei, para que não temesse nenhum perigo. Mas, quando de novo se restabelecesse, não ousesse pensar em matar-me. Disse ele então que não, e ordenou também a todos em sua cabana que não escarnasse de mim, nem ameaçassem devorar-me. Ficou algum tempo ainda doente, sarando entretanto, assim como uma de suas mulheres, que igualmente adoecera. Dos seus amigos morreram cerca de 8, e ainda outros que também me haviam feito sofrer muito. Havia aí ainda mais 2 chefes em 2 outras choças. Um se chamava Guaratinga-Açu, o outro Carimancuí. Sonhou o Guaratinga-Açu que eu tinha ido a ele e dito que ele ia morrer. Em vista disso, veio-me uma manhã cedo, expôs-me sua aflição. Consolei, não haveria nenhum perigo, mas não devia também querer matar-me, nem aconselhar tal ou trem. Respondeu que não, e que se as pessoas que me haviam aprisionado não me matassem, não me queriam também fazer mal. E mesmo que eles me matassem, não comeriam nada de mim. Havia também o outro chefe, Carimã Coim, sonhado algo de mim, o que muito o aterrorizou.
Chamou-me à sua choça, deu-me de comer e narrou-me sua preocupação. Contou igualmente como outrora. Numa expedição guerreira, tinha aprisionado um português. Havia-o matado com as suas próprias mãos e comido tanto dele que até agora por isso lhe estava doente o peito. Em consequência, não queria comer mais nenhum. E agora tinha tido um sonho horrível comigo, dizendo que necessariamente ia morrer. Também a ele falei que não existia nenhum perigo, apenas não comesse mais carne humana. As velhas mulheres, de diversas choças, que, com seus arranhões, pancadas e ameaças de devorar-me, muito me fizeram sofrer. Chamavam-me agora de Xerrairá, isto é, seu filho, e pediam: não nos deixes morrer. Tratamos desse modo a ti porque pensamos que eras português, contra os quais temos rancor. Já aprisionamos e comemos também alguns portugueses, porém o seu Deus não se irou tanto como o teu. Reconhecemos que tu não és português. Assim, deixaram-me por algum tempo em paz. Não sabiam ao certo pelo que me deviam ter, se português ou francês, e diziam que tinham uma barba vermelha como os franceses. Já haviam também visto portugueses, mas estes tinham todos barba preta. Depois do terror que a morte de tantas pessoas causara, e depois que um dos meus amos se restabeleceu, não falaram mais em me devorar. Vigiavam-me, porém, do mesmo modo, e nunca me deixavam andar sós. Capítulo 35. Como voltou o francês que recomendara aos índios que me comessem? E pedi-lhe que me levasse consigo. Como os meus amos, porém, não me queriam libertar. Já contei do francês Caruatauará, que me deixara para com os índios que me acompanhavam e eram amigos dos franceses, colher, pimenta e uma qualidade de penas, mercadorias de comércio dos franceses. A fim de regressar às povoações onde fundeavam seus navios para Maguapé e Niterói, tinha ele que vir por Ubatuba, onde eu estava. Quando me abandonara naquela ocasião, não perguntou outra coisa se não me houvessem os índios devorado, pois isso lhes havia mesmo recomendado, e durante o tempo todo da sua ausência me tinha tido por morto. Veio procurar-me em minha choça e dirigiu-me a palavra na língua dos nativos. À sua pergunta se eu ainda vivia, respondi sim e agradeço a Deus por me haver durante tanto tempo preservado. Ele devia ter ouvido dos índios o que se havia passado nesse interim. E como eu, naquele tempo, tinha permissão para andar de cá e de lá sem amarras, conduzi-o a um lugar onde estivéssemos sós, pois os nativos não deviam ouvir nossa conversação. E lhe disse: vês assim que Deus ainda me conserva com vida. Não sou também português, mas sim alemão, que naufraguei com os espanhóis, vindo deste modo entre os portugueses. Conta, pois isso aos selvagens é mais que faço parte dos teus amigos. Leva-me contigo lá onde ancoraram os navios franceses,
pois receava que, se eles se recuassem, de fato tomariam os índios tudo por mentira e me matariam se fossem assaltados de ódio. Estornei-o também na língua dos nativos e perguntei-lhe se não tinha no corpo um coração cristão, ou se não havia pesado que depois desta vida viria uma outra, quando aconselhou que me matassem. Arrependeu-se então e disse que me pusera de fato português e que eram acelerados tão nefandos que os franceses enforcavam todo aquele que conseguiam apanhar na província do Brasil. Assim procedem, e acrescentou que deviam os franceses adaptar-se aos selvagens. Tinham que admitir o modo pelo qual tratavam os seus contrários, pois eram os franceses também os inimigos jurados dos portugueses. Ao meu pedido, disse ele aos índios que não me havia reconhecido pela primeira vez, mas que eu era da Alemanha e fazia parte dos amigos dos franceses, que queriam levar-me consigo ao porto no qual estavam seus navios. A isto replicaram os meus amos: não, 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 queriam entregar-me a ninguém, a menos que viessem em pessoa meu pai ou meus irmãos, e lhe trouxessem um navio cheio de mercadorias, principalmente machados, espelhos, facas, peixes e tesouras, e lhe dessem, pois haviam-me encontrado em terra dos seus inimigos e eu lhes pertencia. Quando o francês ouviu tal, disse-me que entendera bem que não me queriam libertar. Roguei-lhe então, pelo amor de Deus, que viesse buscar-me com o próximo navio, que chegasse e levasse-me à França. Prometeu e recomendou aos selvagens que me tratassem bem e não me matassem. Meus amigos viriam logo buscar-me, e com isto se retirou. Depois de sua partida, perguntou-me um dos meus amos, Alquidamirim, não era o doente, o que o Caruatá-Uará, com os índios chamavam os franceses em sua língua, me havia dado, e se ele era meu patrício. Respondi afirmativamente à última pergunta. Zangou-se ele com isto e perguntou: por que não te presenteou então com uma faca, para que me pudesse dar? Quando todos se curaram, recomeçaram a murmurar de mim e disseram que os franceses valiam quase tão pouco como os portugueses. Isto era de novo muito embaraçoso para mim.